Queridos irmãos, muito boa tarde. Que a preciosa paz esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Eu quero falar sobre profecia bíblica, sobre acontecimento que está profetizado na palavra de Deus para o último tempo. Sabemos que estamos no último tempo. E coisas estrondosas, espantosas estão para acontecer. Em breve o mundo sentirá falta de milhões de seres humanos que um dia optaram e aceitaram a Jesus Cristo pela fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Está escrito na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus Cristo é o autor e o consumador da fé. E Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mistérios da palavra de Deus têm acontecido na vida de milhões que, ouvindo a palavra de Deus, aceitaram a Jesus Cristo, cumprindo o que está escrito no livro de Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque com a boca que se confessa e com o coração que se acredita. Para todos aqueles que um dia ouviram a pregação da palavra e vieram para Jesus Cristo pela fé, e se esforçaram para permanecer de pé, a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do pecado? É a lei estabelecida por Moisés para o povo judeu. Ninguém podia cumprir essa lei. Jesus Cristo veio para cumprir a lei e ele fez isso. Jesus cumpriu a lei e os profetas. Em Jesus Cristo está consumado toda a lei e os profetas. Hoje estamos no Novo Testamento e o dever de cada crente, de cada pessoa que aceitou a Jesus Cristo, é permanecer de pé 24 horas, equilibrado. Louvado o nome do Senhor. Para isso, Deus capacitou o apóstolo Paulo para ensinar a igreja a estar de pé diante de Deus. No Velho Testamento, Deus usou profetas, juízes, reis e sacerdotes. No Novo Testamento, Deus deixou como base, como exemplo para a igreja, os apóstolos, não os de hoje, os apóstolos da Bíblia Sagrada, 12 apóstolos. Em especial, o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus Cristo deixou como que um modelo para a sua igreja. E o apóstolo Paulo chegou a dizer para os irmãos: tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, bondade, mansidão e temperança? O apóstolo Paulo tem passado a sua palavra, o seu exemplo, para a igreja de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo foi um dos que mais sofreu por amor a Jesus Cristo, aconselhando a igreja do Senhor, em todas as suas epístolas, conselhos preciosos para a igreja de Jesus Cristo.
Para uma igreja, Jesus disse: irmãos, eu tenho por mim que as aflições do tempo presente não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E o apóstolo Paulo também disse aos irmãos que é para seguir o exemplo. Ele disse isso para Timóteo, seguir o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na fé, na mansidão, na temperança. O apóstolo Paulo ensinou a igreja de maneira muito linda e preciosa. E no fim da sua vida, ele sofrendo perseguição, ele chegou a dizer aos irmãos: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele deixou essas palavras de ânimo ao povo de Deus. E o que vemos em Coríntios, capítulo 15, verso 58? Quero ler para vocês. O apóstolo Paulo deixou como elevo espiritual, como força para a igreja do Senhor Jesus Cristo. 1 de Coríntios, aliás, 2 Coríntios, não é primeiro mesmo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Olha o que ele diz. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Ele deixou preciosos ensinos para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esses ensinos que o apóstolo Paulo deixou não pertencem a nenhuma denominação. Muitas denominações têm se apoderado da Bíblia, dos ensinos, e têm ensinado dogmas, preceitos, além daquilo que está na Bíblia Sagrada. Não precisamos de mais revelações, não precisamos, porque a Bíblia é completa. As maiores revelações da Bíblia Sagrada está ali para ser observada. Foi estabelecidos por Deus as revelações bíblicas. Quanto àquilo que está para acontecer no último tempo, e o tempo se aproxima, o maior sinal para o mundo e para Israel é o desaparecimento de milhões e milhões e milhões de seres humanos que um dia, pela fé, aceitaram a Jesus, cumprindo aquilo que está escrito em Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Milhões e milhões e milhões deram crédito à pregação da palavra, aceitando a Jesus Cristo pela fé. Esses milhões não são perfeitos ainda. Assim que o arrebatamento passar, alcançaremos a perfeição para estar para toda a eternidade com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio a este mundo com vários objetivos, vários. Para mim, acredito que o maior objetivo foi vencer o pecado na carne, na cruz do Calvário, que nenhum ser humano poderia vencer. Ele veio, batalhou e venceu. Antes de morrer, ele disse, tetelestai, que significa está consumado. A lei e os profetas se resumem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A ele a glória, agora e para toda a eternidade.
Ele consumou a obra que veio fazer. Ele foi perseguido e morto, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Perfeito, puro. Ficou 40 dias ainda tratando de coisas para com os cristãos. No final dos 40 dias, ele, em uma reunião no Monte das Oliveiras, ele se despediu e subiu para a glória de Deus. Mas antes de subir, ele disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Quando eu for, rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Estará convosco e vos fará lembrar de toda a palavra que eu vos tenho dito. E ele cumpriu esta promessa preciosa. Quando completou 50 dias da sua morte, o Espírito Santo desceu para inaugurar a sua igreja. Ele não inaugurou o ministério como vemos hoje, não, ele inaugurou a sua igreja. E a igreja de Jesus Cristo. Ela é contida de seres humanos que deram crédito à pregação da palavra, entregando a sua vida para Jesus Cristo, batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e procurando diariamente viver uma vida agradável diante de Deus. Perfeito não somos, mas aquele que é perfeito está trabalhando na nossa vida. A Jesus Cristo seja glória para toda a eternidade. Quero parar por aqui. Se inscreva no canal A Voz da Atalaia, dê um like, compartilhe as mensagens pregadas neste canal. Eu sou o evangelista Edio. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente.